O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se envolveu em uma polêmica relacionada à importação de arroz que já dura semanas. Trend News 360. A bomba que cai em Brasília neste momento, após acusações, o governo Lula anulou a importação de arroz. Está havendo aí uma importação e vai haver uma taxa de propina de $15 por tonelada. São 263 mil toneladas. Alguém ia enriquecer caso esta informação seja verídica. O suposto escândalo, apelidado de Arroz Gate ou Arrozão em alusão aos escândalos do Mensalão e Petrolão, tem gerado grande repercussão. Neste vídeo, você entenderá toda a polêmica em ordem cronológica. A situação começou quando o governo federal decidiu importar arroz devido às enchentes no Rio Grande do Sul. O estado é responsável por 70% da produção nacional do grão, mas já havia colhido 80% da safra antes das inundações. No entanto, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, assim como o Instituto Rio Grandense do Arroz, manifestaram-se contra a medida, argumentando que a produção nacional de arroz era suficiente para suprir a demanda do país em 2024 e que a importação não era necessária. Mesmo assim, o governo insistiu na importação do produto. A primeira polêmica surgiu sobre os rótulos dos pacotes. O arroz subsidiado seria comercializado com embalagens estampadas com os logotipos do governo federal e do Ministério da Agricultura e Pecuária. O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Pedro Lupion, classificou a medida como abuso de poder político. Integrantes da Federação dos Agricultores do Estado afirmaram que a atitude do governo poderia desestimular os produtores do Rio Grande do Sul a semear a próxima safra e gerar um problema futuro na oferta. O ministro parece que se preocupou muito com a importação de arroz, não com salvar os produtores do Rio Grande do Sul, afirmou o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Gédião Pereira. Mesmo assim, a ideia avançou, e o Planalto anunciou a autorização para a importação de até 1 tonelada de arroz. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, vinculada ao Ministério da Agricultura, seria responsável pela operação. O primeiro leilão para definir quais empresas fariam a compra e a distribuição do arroz importado foi marcado para o dia 21 de junho. Nesse tipo de negociação, o governo contrata empresas para intermediar a importação dos produtos. Visando impedir que o pregão acontecesse, o Partido Novo conseguiu uma liminar no TRF4 que suspendia a compra do grão. A liminar acabou sendo derrubada horas depois. Com a alegação de que houve um aumento de até 30% nos preços dos produtos do Mercosul após o anúncio da importação de arroz, a CONAB decidiu cancelar a licitação. Inicialmente, a intenção era adquirir 104 mil toneladas de arroz estrangeiro. Um novo leilão aconteceu em 6 de junho, dessa vez com a intenção de adquirir 263 mil toneladas do alimento produzido no exterior. A situação se agravou quando se descobriu que empresas sem relação com o mercado de cereais venceram o processo licitatório. Entre as empresas vencedoras da nova licitação, o tipo de atividade econômica sinalizada pelo Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, SENAI, causou estranheza tanto entre membros da oposição quanto entre veículos de imprensa. 3 das 4 empresas que venceram o leilão não são do ramo de importação de arroz, sendo uma fábrica de polpas de frutas de SP, uma loja de queijos de Macapá e uma locadora de veículos de Brasília. Algo que chamou bastante atenção e gerou ainda mais desconfiança foi o fato de que a loja de queijos, que venceu R$ 736 milhões no leilão, aumentou seu capital social de R$ 80 mil para R$ 5 milhões no site da Receita Federal poucos dias antes do evento. Outro fator que levantou suspeitas foi o envolvimento da BMT, Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso e da Foco Corretora de Grãos, ambas criadas em maio de 2023 por Robson Luiz de Almeida França, que intermediaram a venda de 44% do arroz importado pela CONAB. Entre 2019 e 2020, Robson França foi assessor do ex-deputado Nery Geller, atual secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura no governo Lula. Além disso, de acordo com a mídia,
é sócio do seu filho Marcelo Geller. Após denúncias de possíveis irregularidades e bastante críticas nas redes sociais, o leilão foi anulado pelo governo federal em 11 de junho. O presidente da Conab, Edgar Preto, alegou que, como o leilão foi conduzido pelas bolsas de mercadorias, o segmento das empresas vencedoras só foi descoberto após a conclusão do processo. O presidente da FPA celebrou a anulação do leilão. Dia intenso de trabalho em Brasília, vocês devem ter acompanhado aí pelas redes sociais, tivemos vitórias importantíssimas. Primeiro, a anulação daquele absurdo leilão de arroz importado, que não tem necessidade, que não tem motivo, que era só para fazer política e que a gente sabia que tinha falcatrua. Então vencemos nessa, anulado o leilão. No mesmo dia do cancelamento, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o secretário Nery Geller, responsável pela organização da licitação, pediu demissão e foi aceito o pedido. Porém, até nisso teve problema, pois Geller desmentiu o ministro. Em entrevista ao jornal O Globo, ele diz que não pediu demissão. Ontem à noite, o jornalista Cláudio Dantas trouxe uma nova denúncia envolvendo a locadora de veículos que venceu o leilão e a Conab, reacendendo o debate sobre o assunto. A reportagem apurou que, em dezembro, o presidente da Conab, Edgar Preto, lançou outro edital para a compra de 12,7 mil toneladas de milho, um contrato de 19,8 milhões de reais. Adivinhem quem levou? A empresa ASR Locação de Veículos e Máquinas, uma das 4 suspeitas a vencer o leilão de arroz. Apesar do cancelamento da licitação, a oposição não deixou o assunto passar. Deputados oposicionistas planejam abrir a CPI do Arrozão para investigar os leilões de compra de arroz importado. A iniciativa, liderada pelo deputado Luciano Zucco, já conta com 130 assinaturas, de um mínimo de 171 necessárias. Que a oposição mantenha as assinaturas da CPI do arroz. Em um dia e meio, já estamos com mais de 130 assinaturas. E é inadmissível esse termo de confissão do governo federal ao exonerar, porque ele não pediu exoneração, ele saiu forçado, podem ter certeza. E esse batom na cueca, nós vamos ir atrás. Essas empresas de sorveteria, queijo, aluguel de carro, não tem como vender arroz, ainda mais durante o período onde o estado do Rio Grande do Sul clama por ajuda. Tem um arroz suficiente para abastecer o mercado interno, e aí fica esse governo desumano que quer importar um arroz que nem sabemos a procedência. Mesmo com toda a polêmica, o governo ainda pretende realizar um novo leilão, ainda sem data marcada, com a participação de órgãos como Controladoria Geral da União, CGU, e a Advocacia Geral da União, AGU. Com o apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.